quando você estiver vendo a minha tela, vocês me avisam, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela já? Sim, sim, sim. Dá pra ver. Sim. Dá pra ver. Certo. Dá pra ver. Estão vendo meus slides? Já estão vendo meu slide? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tá certo. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Vai falar sobre micro-organismo, né? Vida invisível. Então, ó, mesmo sem que possamos ver, né, a olho nu, os micro-organismos eles são vidas microscópicas que podem ser encontradas nos 4 cantos do mundo. Ou seja, em todo o mundo a gente vai encontrar micro-organismos. Desde na atmosfera, né, até o fundo dos oceanos. Ou seja, o ar que nós respiramos, eles também são encontrados vários micro-organismos. E também lá no fundo do mar a gente encontra também. E esses micro-organismos, eles podem ser tanto vírus, como bactérias, protozoários, ou até mesmo fungos, né? Mas, ao contrário de que todos nós pensamos, né, os micro-organismos, nem sempre a gente precisa estar evitando, né, os micro-organismos. Existe alguns tipos de alimento, né, como o iogurte, o pão, que ele contém algumas bactérias ou alguns fungos, né, que são do bem, né, e que ajuda também a nossa flora, né, intestinal e, e tudo mais, né, ó. E agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Então, gente, ó, não tenho medo de errar, então só falem o que vocês acham que é. Então, o que é o que é? Existe na natureza. Pera aí, tem alguém. Então, ó. Existe na natureza uma estrutura que está no limite entre o ser vivo e a matéria bruta. Ou seja, existe um micro-organismo que está no limite entre um ser vivo e uma matéria bruta. É mais provável que ela se comporte como um ser vivo quando está no interior de células vivas. No entanto, ele é acelular, ou seja, ele não possui células. Além disso, essa estrutura tem a capacidade de se cristalizar fora de uma célula e que lhe dá condições de permanecer inativa por muito tempo até infectar outra célula. Sua presença nas células pode causar várias doenças. Afinal, que ser é esse? Vamos analisar a pergunta. Ó. É uma. Vamos analisar aqui a pergunta, né? Ó. Ele é um ser que ele está ali, né? Ele existe na natureza, mas ele está entre um ser vivo e um ser não vivo. Então, ele só se comporta como um ser vivo quando ele está dentro de uma célula viva, porque ele é acelular, ou seja, ele não possui célula. Além disso, ele tem a capacidade, né, de se cristalizar, ou seja, ele vai se proteger contra o meio, né? E ele infecta outras células e pode causar doenças. Que tipo de micro-organismo é esse? Vale lembrar que para ser vivo, a pessoa tem que apresentar células.
E esse ser aqui que existe na natureza, ele é acelular, ele não possui célula. Que tipo de micro-organismo é esse? O que vocês acham que seria? Hein? Respondam-me. Não precisam ter medo de errar. Hein, gente? O que vocês acham que é? Ninguém? Então, gente, esse ser que existe na natureza, que ele não possui célula, que ele tem a capacidade de se cristalizar, que ele está ali entre um ser vivo e um ser não vivo, nós estamos falando de um micro-organismo chamado de vírus, certo? Então, os vírus. Pera, tem alguém chamando aqui. Não tô aceitando, mas não tá entrando. Então, gente, os vírus, né, eles são acelulares e são chamados de parasita intracelular obrigatório. Ou seja, os vírus eles não possuem células. Só que os vírus ele tem um dilema muito grande em relação aos cientistas, certo? Por quê? Porque ele causa doença. Ele vive dentro de uma célula, porém ele não é acelular. E os cientistas falam, né, que um organismo, para ele ser um ser vivo, ele deve possuir células, porque a célula é a base fundamental da vida. Só que os vírus, eles são acelulares, eles não possuem células. Por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Espera aí, gente, estão entrando aqui. Vamos voltar. Então, um vírus, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele só vive ele estando dentro de uma célula, seja ela de uma célula animal, de uma célula vegetal, ou de uma bactéria. E estando dentro de uma célula, ele consegue viver. Então, ele tem essa denominação, né, de parasita intracelular obrigatório, por quê? Porque eles são parasitas. Eles parasitam uma célula. Eles só podem viver às custas das células. Ou seja, eles causam prejuízo nessa célula. Isso caracteriza, né, uma relação de parasitismo. Ou seja, ele não traz benefício nenhum àquela célula. Ele é apenas um parasita. Ele só vai causar prejuízo. Ele vai infectar aquela célula, vai matar aquela célula, vai causar uma doença e tudo mais. Ele é intracelular. Por quê? Porque para concluir todo o seu ciclo de vida, né, ele precisa estar dentro de um interior de uma célula viva. E eles são obrigatórios porque eles são incapazes de se multiplicar fora de uma célula. Alguma dúvida? Até aqui sobre as características gerais dos vírus. Gente, não, né? Então vamos continuar, ó.
Então, a estrutura do vírus, né, ele possui uma cápsula proteica que envolve todo o seu material genético, né? E o seu material genético, ele é composto de ácido desoxirribonucleico, que é também conhecido como DNA, e os ácidos ribonucleicos, né, que são o RNA. Os vírus, eles podem ter tanto o DNA ou o RNA. Certo? Então, ó, os vírus. Oi. Esses vírus é igual o coronavírus? Sim, o coronavírus ele é um vírus. Então, ó, o vírus com DNA eles são chamados de adenovírus. Por quê? Porque as doenças, os DNAs, né, os vírus com DNA eles são chamados de adenovírus, que eles têm o DNA que ele vai lá juntar com outro DNA, né? Ele vai pegar o DNA dele e vai juntar com o DNA daquela célula, né? E uma doença, né, do vírus, dos adenovírus, é conhecida também como a catapora. Já outro vírus, né, com relação aos vírus, né, com RNA, eles são chamados de retrovírus, né? Como o vírus do HIV, ou seja, os retrovírus, eles não possuem DNA e sim RNA. O coronavírus, ele é um retrovírus, ou seja, dentro da sua cápsula, né, dentro do seu material genético, ele vai possuir o RNA. O vírus, ele só se reproduz, né, como a gente já falou, dentro de outras células. Para exemplificar melhor como o vírus se reproduz, a gente vai dar uma olhada aqui nessa primeira imagem, ó. Tá vendo aqui? Essa primeira imagem é um vírus que ele é chamado de bacteriófago. Que eles são vírus que fazem o quê? Que eles infectam, né, as bactérias. Os bacteriófagos, ele é composto pelo capsídeo, que é tipo a cabeça do vírus, onde contém o seu material genético, ou o DNA ou o RNA. É formado também pela cauda e pelas fibras. As fibras elas vão servir para esse bacteriófago se fixar na parede da bactéria. Então, o que vai acontecer? Ó? Nessa segunda imagem aqui, ó, nós temos o bacteriófago. Ele vai lá, a gente é infectado a bactéria infectada, né? Esse bacteriófago vai fixar as suas fibras na membrana da bactéria, né? E vai injetar o seu material genético, que vai sair lá do capsídeo, vai passar pela cauda e vai entrar dentro da bactéria. Vai entrar dentro da bactéria. Esse material genético do bacteriófago vai destruir todo, né, vai destruir todo o DNA da bactéria, né, e vai começar a se multiplicar. Então, o DNA do vírus vai começar a se multiplicar dentro da bactéria. Assim que ele começar a se multiplicar e se formar, ele vai ficar todo formadinho igual a mãe dele e vai destruir, né, essa bactéria. Ou seja, a bactéria vai morrer e vai liberar vários outros vírus dentro daquele organismo. Entenderam? Falem comigo. Entendi. Entendi. Então, vamos fazer. Porque, ó, falar de vírus é bem simples, né? Então, ó, vamos recapitular, fazer uma revisão geral. Então, o vírus. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele só consegue viver dentro de uma outra célula. Ele é acelular, ou seja, ele não possui célula. O vírus ele pode se cristalizar. O que é a cristalização de um vírus? É quando ele fica inerte, ele vai se proteger, né,
dentro de um cristalzinho que ele vai se produzir, vai se proteger ali. Ou seja, ele pode viver por algum tempo até ele encontrar uma célula que ele possa estar parasitando. Então, ele é acelular, ele não possui célula, ele pode se cristalizar. E essa cristalização vai fazer com que ele viva fora de uma célula há mais tempo. Ele só pode se reproduzir dentro de uma outra célula, certo? Aqui, ó, nós temos um vídeo, que esse vídeo vai mostrar a reprodução de um vírus. Eu vou passar ele aqui para vocês. Ó. Temos um bacteriófago de várias bactérias. Ó. Aí o bacteriófago ó, fixou na parede da bactéria e tá, ó, e jogou o seu material genético. Esse material genético, ele, ó, está se fundindo com o material genético daquela bactéria e está acontecendo, ó, várias meioses e mitoses, ou seja, está se multiplicando, ó, dentro daquela bactéria. Quando ele se formar, ele vai romper a bactéria, matando a bactéria e liberando, né, todos os vírus. Então é isso que acontece na reprodução de um vírus. Ele vai se fixar na parede daquela célula, daquela bactéria, ele vai enviar o seu material genético para dentro daquela célula ou bactéria e vai destruir o DNA, ou então se fundir com o DNA e formar vários outros vírus semelhantes a ele. Depois que ele se formar, né, que ele se reproduziu dentro daquela célula ou daquela bactéria, ele vai romper a membrana plasmática daquela bactéria ou daquela célula, né, matando ela. Então, as viroses são aquelas doenças, né, que são causadas pelos vírus, que pode ser tanto em plantas como em animais. Então, tem alguns conceitos que úteis, né, no estudo das doenças causadas pelos mais diversos tipos de micro-organismos, que são ó, os agentes etiológicos, ou os patogênicos ou os patógenos, né, que são micro-organismos que, ao infectar um indivíduo, desencadeia uma doença. Ou, gente, os agentes patogênicos são aqueles vírus, né, que na hora que entra no organismo, tanto de uma planta como de um animal, vai causar uma doença, né, naquele organismo. Também temos os hospedeiros, que são os organismos, né, que abrigam os agentes infecciosos. No caso, ó, a dengue, né, a dengue é um vírus. E qual é o hospedeiro dele? O mosquito. Ou seja, o vírus da dengue vai se abrigar dentro daquele mosquito. E na hora da picada, ele vai ser liberado e vai infectar aquele outro organismo. E também tem o vetor, que é aquele que transmite, né, o agente infectante do hospedeiro. Ou seja, o mosquito, né, vai ser o hospedeiro, que vai ser também o vetor. Entenderam? Entenderam, gente? Falem comigo. Então, nós temos, né, várias viroses, né, que são essas doenças causadas por vírus, tipo quem? Tipo a gripe, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é a AIDS, que é também causada por um vírus, a dengue. Temos algumas outras viroses também, como a catapora, a cachumba, né? A poliomielite, febre amarela, rubéola, existe o sarampo também, existem várias doenças que são causadas, né, por vírus. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente estudou hoje, aos vírus? Não. Não? Ah, vírus.
Tem certeza?